Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Sejam muito bem-vindos ao Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogart da Madrugada para conferir a nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo, de Ribeirão Preto. Boa noite a todos, bem-vindos. E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Olá pessoal, estamos aí junto começando mais uma conversa. O tema do episódio de hoje é super interessante e atual. Nós vamos falar sobre carreira, síndrome da congestão pélvica e ultrassom intravascular. E para conversar com a gente, nós convidamos um cirurgião que é referência na área. Ele é formado pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, fez residência em cirurgia geral, cirurgia vascular e doutorado no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo e ainda complementou a sua formação com um fellowship no Arizona e um MBA em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Nós estamos muito felizes em ter conosco o Dr. Igor Rafael Cincos. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Arthur. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes. E, inicialmente, parabéns pela iniciativa, tanto do podcast quanto do perfil Fogart. Eu não me acho tão mais velho assim que vocês, são só uns 10 anos de diferença, mas me sinto mais próximos a vocês do que os meus professores. Então, é muito legal ter jovens motivados e igual vocês para continuar inovando e desenvolvendo a nossa especialidade. Legal, doutor. Obrigado pelos elogios. Para nós é uma honra ter o senhor aqui. Para iniciar, doutor, a gente gostaria de saber qual foi seu primeiro contato e o que fez o senhor optar pela cirurgia vascular. Bom, com certeza foi muito influência do clã Belzac, né? Eu e o Sérgio fizemos medicina juntos na Federal, convivi muito com o saudoso Dr. João e a doutora Cleusa. Eu me interessei mais por cirurgia no meio da faculdade, apesar de eu tinha um projeto de fazer cirurgia cardíaca, hemodinâmica para trabalhar com meu pai, mas eu acabei sendo um acadêmico interno do Hospital Nossa Senhora das Graças, né, onde pude conviver, vivenciar um universo com o Dr. Ricardo Moreira, Dr. Jorge Time e Dr. Márcio Miyamoto, e eles me influenciaram bastante na escolha da minha carreira. Assim, posso dizer que tive não só apoio da minha família, mas influência da família dos Belzacs e do Dr. Ricardo Moreira. Então, quando eu vim para a USP fazer residência geral, foi só uma confirmação que eu seria vascular mesmo. E graças a Deus foi a escolha certa que eu fiz. Doutor, continuando então a pergunta, terminando essa residência que o senhor fez aí no HC, o que fez o senhor decidir entre entrar de uma vez no mercado de trabalho ou seguir como o senhor fez, especializando, fazer doutorado, fazer fellow? Como que foi essa decisão para o senhor? Luiz, eu desde jovem tinha uma ideia e eu falo para os fellows até hoje, né, para dividirem o tempo deles em 3 partes. 33% do tempo para 30 dias, 33% para 5 anos e 33% para 30 anos. Assim você consegue equilibrar a sua energia para você pagar as contas e continuar investindo no seu desenvolvimento pessoal, tanto a médio quanto a longo prazo. Assim que eu fiz, assim que eu continuo fazendo. 33% do tempo é para pagar minhas contas. O restante é para gerar valor, criar novas oportunidades, desenvolver não só a mim, como toda a equipe, né? Então, logo que eu saí da residência, comecei a trabalhar, né? Procurei trabalhar só como cirurgia vascular, mas não deixei de investir na minha formação, tanto para eu melhorar a minha situação nos próximos 5 anos, quanto num projeto de longo prazo também. Doutor Igor, cada vez mais a gente vê a cirurgia vascular se subespecializando em várias áreas de atuação, como a endovascular, a ultrassonografia vascular e a flebologia. Na opinião do Fogart, 2 anos de especialização são insuficientes para uma formação completa. Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza, Fábio. Na verdade, eu acho que 3 anos de residência seria ideal, e ainda assim poderia incluir mais 1 ano de fellow se alguém quisesse algo a mais, entendeu? É muita coisa, muita informação para aprender em tão pouco tempo. Quando eu terminei minha residência, eu terminei o R4, não tinha oportunidade de fazer um R5, né? O Dr. Ricardo criou um fellow para a gente no Einstein, então eu pude fazer essa transição entre um hospital
público de SUS, lidando com aquela rotina do SUS, para entrar dentro no Einstein e poder entender como funciona os convênios, o relacionamento, criar habilidades, entendeu, de relacionamento com outras equipes, que é muito diferente a residência nossa, principalmente quem faz residência no SUS, quando vai cair no mercado de trabalho. Além do que, eu tive que buscar treinamento fora para fazer Doppler, aprendi a fazer IVUS nos Estados Unidos, termoablação também fui aprender fora. Então, eu falo para os fellows nossos, né, que eu pego 10 anos da minha formação aí, desde que eu me formei, mastigo tudo e entrego para eles em um ano, né, e só depois que termina o ano que eles percebem como foi importante essa transição, entendeu? Para vocês que estão ouvindo aí, que estão na residência, busquem se desenvolver, entendeu? Não vão direto para o mercado de trabalho, que o melhor mesmo é você ter algum valor. Você tem que valer mais do que o resto das pessoas que faz o básico, porque daí você vai conseguir os melhores locais para você trabalhar, as melhores oportunidades, né? Às vezes você quer empreender, então você vai ter todas as ferramentas para você desenvolver sua própria clínica e oferecer o melhor para os seus pacientes, né? A gente nunca pode esquecer que o final é sempre fazer o melhor para o paciente, né? Então, por mais que a gente quer crescer, desenvolver e fazer na vida pessoal, né, o objetivo final é tratar da melhor forma possível os pacientes. Muito bacana, doutor. E quanto à decisão do senhor, então, com base nisso que o senhor falou de fazer esse MBA, como que foi essa decisão e o que isso influenciou na sua vida profissional? Meu pai é médico, né, cardiologista, é sócio do hospital no interior, e eu vi muito, na década de 90, os erros administrativos dele e dos outros colegas, e associei aquilo a uma falta de treinamento e expertise. Eles ficam muito tempo atendendo, trabalhando, e a parte administrativa ficava abandonada e ficavam enxugando gelo, né. Então eu decidi me antecipar para não cometer os meus erros, né. Muito melhor você aprender com os erros dos outros do que ficar lá se atrapalhando, né. Então, 3 anos depois que terminei o doutorado, foi uma decisão difícil, mas eu ingressei no MBA executivo internacional na Universidade de Pittsburgh. Foram 18 meses que eu ficava uma semana por mês só estudando. O MBA foi bem puxado, bem complicado, mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, né? Lá nasceram os fundamentos do Science, do VENS, da Clínica Endovascular São Paulo. Então, assim, eu acho que essa parte administrativa, a gente não tem na nossa formação em momento nenhum, né? Você termina a residência, você não tem nem ideia direito o que você tem que fazer para pagar imposto de renda, entendeu? Não adianta você fazer um planejamento fiscal da sua clínica, da sua empresa, que tipo de empresa você vai abrir, né? Como é que você vai contratar seus funcionários, quanto que você tem que reservar de reserva, capital de giro. Então, essas coisas é importante, entendeu? E acaba que os médicos acabam fazendo uma conta de padeiro, assim, entrou X, gastei X, sobrou X, tô bem, tô feliz, tô ganhando bem, tipo, não dá certo, entendeu? Se você tiver um lifetime business, né, se você tiver uma padaria de esquina, uma pizzaria familiar, que você quer ficar desse jeito o resto da sua vida e sustentar seus filhos com esse business, ok, entendeu? Agora, se você quer se desenvolver, crescer, gerar valor, criar oportunidades para as outras pessoas, acho melhor você estudar, né? Aprender, ou trazer alguém que saiba fazer isso, né? Para dentro do seu negócio. Muito bacana, doutor. Só antes da gente complementar, eu queria que o senhor falasse um pouco do Science, então, como que surgiu essa questão. O senhor falou que teve influência, então, disso daí. Como que tem sido isso para o senhor? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz uma residência que era 99% arterial. Né? Eu saí da USP, eu tinha mais tranquilidade de operar uma carótida do que fazer uma safenectomia. Eu ficava com medo de secar uma safena e fazer a carótida rapidinho. Então, fui para os Estados Unidos e eu vi lá como a cirurgia endovenosa estava se desenvolvendo, né? Quando eu voltei, eu me antecipei, né? Fui treinar e tal, comecei a fazer radiofrequência, fui um dos pioneiros a fazer termoablação, fui consultor da Medtronic durante uns 6 anos, mais ou menos. Fiz mais de 1000 pernas de termoablação, e nessa época, apesar de eu gostar muito de arterial, muito de aneurisma, eu vi uma oportunidade, né, na cirurgia endovenosa, porque pouca gente estava fazendo, e aí o que eu fiz? Eu me inscrevi como sócio no American Venous Forum, fui para Boston, fiz um curso deles de cirurgia endovenosa, trouxe todo o material de lá, né, convidei o Dr. Walter Campos, o Vitor, o Manuel e o Vinícius, né, nós montamos uma equipe para reproduzir o que eu aprendi lá, os cursos, né, muitos deles a gente já trabalhava junto, então
compartilhando informação. O Dr. Walter foi nosso professor, era um nome de peso aí, com procedimento ecoguiado. Então nós montamos o curso e com o curso já com o projeto de fazer um congresso, né, um evento internacional focado em cirurgia endovenosa. Então a gente começou mais, hoje o Science ele também tem bastante coisa arterial, né, ele é bem equilibrado, mas no começo dele, o core dele foi endovenoso, e foi um sucesso, né, graças a Deus, a gente está se desenvolvendo cada ano mais. Esse ano vai ser o 5º ano, né, do Science, né, o Science você junta a palavra, né, Simpósio Internacional de Cirurgia Endovascular, então acaba virando Science, que daí deu super certo o nome. O curso VENS agora a gente mudou, né, vai ser Science 360, nós compramos uma câmera que grava em 360, estamos editando vários vídeos, então os alunos podem colocar aqueles óculos de realidade virtual e conseguem entrar dentro da sala de cirurgia, se não estivessem lá dentro, vendo um procedimento e tal, então tem uma ideia boa da disposição da sala, das máquinas, então, sim, estamos tentando inovar, né, igual vocês aqui fazendo esse Frêmito, né, fazendo o Fogart, a gente tem que sempre pensar novas ideias, novas formas de treinar as pessoas, né, de levar a palavra da ciência para o maior número de pessoas possíveis. Doutor, o senhor entrou no assunto do Fellow e no assunto do Science, e frequentando o Science, a gente encontra por lá alguns colegas brasileiros que fizeram parte da sua graduação no Brasil e que depois saíram do país, fizeram uma complementação, um Fellow, ou refizeram a residência por completo lá, existe esses casos também, e que voltam para cá, em especial para o Science, para palestrar. O Science é povoado por esse tipo de profissional e eles sempre engrandecem a nossa formação com as palestras e os expositivos que eles fazem por lá. Eu tenho uma dúvida e acho que essa dúvida pode valer também para alguns outros colegas que estão terminando o seu R4 ou o seu R5. Qual é o momento e quem é o profissional que deve sair do país para complementar a formação com um Fellow internacional? E se esse Fellow deve ser um Research Fellow ou um Clinical Fellow? Quando a pessoa pensa em emigrar, né, em morar no exterior, eu acho que o melhor é nem fazer residência aqui, né? Já começar a residência lá, já pensar em aplicar. Eu fiz as provas do board, né, do USMLE, fiquei 3 meses lá no final da faculdade de medicina, só como eu passei na USP, achei melhor ficar em São Paulo, porque era ótimo e tal, não precisava ir para os Estados Unidos. Mas é uma coisa que sempre fica arranhada no meu coração, uma segunda vida que eu podia ter tido e não tive, né? Então, assim, os Estados Unidos é muito legal, eu acho que é uma experiência de vida excepcional, não só do ponto de vista profissional, né, mas do ponto de vista pessoal. Se morar fora do país, outra cultura, como eles são sérios, como eles levam a ciência, assim, ao pé da letra, é muito bacana. Tem coisas ruins, coisas boas, né, você tem que trazer o melhor. Então, assim, uma sugestão minha é, todo mundo que tiver oportunidade, condição de ir, deve ir, entendeu? Experiência de vida, 1 ano fora, melhorar o inglês, né, aprender, e isso é excelente. Agora, o research e o clínico é muito difícil você conseguir uma vaga, né? Você tem que passar nas provas do board, tem que fazer o Step 1, Step 2, CSA, Step 3, aí você vai conseguir uma vaga lá, disputar com o americano, então não é muito fácil, né? Então o que o pessoal faz geralmente é ir no research, acaba vendo o caso, né, não entra em campo, mas acaba participando do dia a dia da equipe, acaba criando um vínculo, e daí na sequência eles prestam, né, para fazer 1 ano de clínico, e daí é onde eles têm a oportunidade de operar, de entrar em campo, de participar, entendeu? Eu, particularmente, eu tenho uma facilidade de ver uma cirurgia, e aí eu vou embora, e eu não paro de pensar naquela cirurgia, sonho com ela, acordo de manhã e consigo reproduzir, entendeu? Muitas vezes, então não preciso pôr a mão lá para aprender. Então, para mim, assim, apesar de eu ter ido numa época no Arizona que a gente entrava em campo, entendeu? Numa época a gente entrou em campo, depois não podia mais entrar, porque o hospital foi vendido e tal, mas para mim só de estar lá e de ver eles fazendo, eu lembro até hoje, a gente usa, né, um dispositivo de aterectomia agora, o Rock One, né? Na época lá era o Turbo Rock, né? Demorou um tempão para chegar aqui. Eu lembro certinho como que o Dr. Ramaya fazia com o Turbo Rock, como que ele abria a espátula, que tipo de lesão que ele utilizava na poplite para tentar fazer a aterectomia. Então acho que assim, se você está vivendo a medicina de forma intensa, se você é apaixonado, você fizer um research lá, você vai voltar com uma bagagem, com uma experiência de vida, vai ter visto bastante caso, possivelmente vai estar com trabalho, né, publicado, vai ajudar na sua carreira acadêmica. Então assim, vocês que fizerem hospital-escola, que pensam na parte acadêmica, é excepcional o research.
para quem gosta de trabalhar mesmo dia a dia, quem quer empreender, talvez o Clinical Fellow fosse melhor, né? Acho que mais ou menos respondi o que vocês estão pensando ou não? Sim, doutor. Vamos mudar um pouquinho. A gente falou bastante sobre carreira, foi bem legal. Vamos falar agora um pouco da nossa prática clínica na cirurgia vascular. Bom, através do perfil do Fogart da Madrugada no Instagram, a gente recebeu algumas sugestões de perguntas e temas que as pessoas queriam saber e escutar a sua opinião. Então, a primeira pergunta selecionada foi: qual a sua conduta frente a uma paciente que apresenta compressão da veia ilíaca esquerda e insuficiência de veia safena magna esquerda concomitante? Então, assim, você tem um paciente com uma compressão significativa de veia ilíaca, eu vou considerar que é significativa, maior que 50, né? E uma insuficiência de safena magna. A primeira pergunta que eu faço é a sintomatologia, né? Se é um quadro mais estético, se tem dor, tem edema, ou principalmente se tem ferida. Quando é um quadro mais CAP2 ou 3, até com edema, a minha ideia inicial é tratar primeiramente a safena, tá? A não ser que tenha uma oclusão da veia ilíaca. Aí eu vou estudar cada caso e tentar entender o melhor. Então, assim, a priori, compressão de veia ilíaca, sem obstrução, só compressão, com refluxo de safena magna, trata a safena primeiro, né? Se melhorar, né, o paciente ficar bem, assintomática, meio elástica, segue a vida, né? Acompanhamento. Senão você põe um stent. Agora, em alguns casos, você tem uma síndrome pós-trombótica, por exemplo. Então, não é só uma compressão, você tem uma oclusão da veia ilíaca inteira. O paciente tem uma ferida na perna. Se você tratar a safena, pode melhorar a ferida, entendeu? Mas se você colocar o stent, também pode melhorar a ferida. Então, esse é um quadro limítrofe aí que a gente tem que pensar e não ter uma resposta precisa, assim, de qual é a melhor conduta, entendeu? Legal. E em relação ao tipo de stent, qual é o stent que você usa preferencialmente e por quê? Então, hoje eu prefiro usar stents dedicados, né? Aqui no Brasil, o que eu uso é os sinos oblíquos ou vinos, né? Se for uma compressão, eu prefiro os sinos oblíquos, por causa do desenho dele, de como ele fica na ilíaca, ou o stent venovo. O venovo também é um ótimo stent, muito preciso, né? Esses dois são meus stents de escolha hoje. Algumas situações eu ainda acabo utilizando o wall stent, mas na minha opinião, assim, ficou em segundo plano, né? Como ele é muito mais barato, eu acho que para serviço público, o resultado dele é ótimo, ele vai super bem e tal, então deve ser usado tranquilamente, pode ser usado tranquilamente. Mas se você tem um paciente privado, com convênio, que pode autorizar um stent dedicado, eu sugiro usar os sinos oblíquos ou o venovo. E considerando uma situação que você não vai usar os sinos oblíquos, você costuma invadir a veia cava inferior com o stent? E o contrário, se for um caso de uma oclusão crônica, uma síndrome pós-trombótica, você considera cruzar o ligamento inguinal com o stent? Não, excelente pergunta. Se você tiver com all stent, é obrigatório você invadir a cava. Se você não colocar ele para dentro da cava, ele vai fazer o que eles chamam de coning effect. A artéria vai ficar batendo em cima do stent, vai empurrar o all stent para trás, ele vai fazer tipo um bombom assim, e vai formar coágulo, vai formar uma tromba e pode entupir. Então com o all stent não tem jeito, porque ele não tem força radial nas pontas. É muito ruim, então você tem que colocar ele dentro da cava. Agora se você tiver com um stent dedicado, tipo o venovo ou sinus vinus, né, você pode tentar ser preciso ali, colocar bem na boquinha da compressão, invadir assim, meio centímetro da ilíaca contralateral, né? Essa é a tentativa minha sempre. Não encostar na ilíaca do outro lado, deixar ele na metade do caminho, né? Em relação ao ligamento inguinal, para mim não tem problema nenhum cruzar o ligamento inguinal. É muito mais importante você garantir o inflow, uma quantidade de sangue adequado, tanto da profunda ou da superficial ou de outros ramos, para dentro do stent, do que deixar uma veia doente com um potencial enorme daí de ocluir o stent, você perder todo o procedimento e entupir toda a perna, então não tem problema nenhum. Quando antigamente a gente usava stents arteriais, né, que era da plataforma arterial, 6F, que eles são mais fininhos, aí fraturava muito, quebrava muito. Hoje em dia é raríssimo você ver um caso de fratura na região inguinal, então para mim não tem problema nenhum. Legal, e passado o procedimento, qual terapia antitrombótica você usa em cada caso? Bom, se for caso só de compressão, então May Turner, né, que é só compressão da veia ilíaca, eu faço 3 meses de AS clopidogrel, depois tiro o clopidogrel e deixo o AS pro resto da vida. Antes de tirar o clopidogrel, eu faço o Doppler de controle, eu faço uma angiotomo pós, depois eu acompanho só com Doppler de controle, para ter certeza que meu stent está perfeito, está tudo certinho, né? Se tiver alguma coisa alterada, aí eu penso como é que eu vou lidar com aquilo lá.
né? Agora, uma síndrome pós-trombótica, então o paciente já teve uma trombose na vida. Na minha opinião, esse paciente tem metal dentro dele agora e ele pode ter uma nova trombose. Então eu deixo o anticoagulado pro resto da vida. Eu uso xarelto. Isso não tem protocolo assim perfeitamente definido, não é um consenso, mas é a minha prática diária. E eu gosto de deixar clopidogrel nos primeiros 3 meses também. Então eu deixo xarelto e clopidogrel por 3 meses, depois só xarelto ad eterno. Dr. Igor, ainda no tópico sobre síndromes compressivas venosas, a gente queria falar um pouquinho sobre a síndrome de Quebra-Nozes. Quando é que o senhor indica embolizar a veia gonadal e quando é que o senhor indica tratar a compressão da veia renal? E ainda, qual que é a técnica de preferência que o senhor utiliza e os materiais que o senhor utiliza para realizá-la? Excelente pergunta, é um tema aí que é bem controverso, né, que a gente tenta explorar nos congressos, até no Science agora desse ano, o Dr. Comerota vai falar novamente sobre isso, vou ver se eu faço uma discussão boa com ele. Então, tratar quebra-nozes não é uma decisão fácil de se tomar, né, tem que levar muito em consideração o grau de sintomatologia da doença, tem que entender sobre o conceito de compartimento, se está compensado ou descompensado, né? Então, por exemplo, se você tem uma estenose significativa da veia renal, o compartimento renal está compensado por um refluxo da veia ovariana. Então, todo o sangue renal desce pela veia ovariana até a pelve, isso gerando sintoma pélvico, recidiva de membro inferior, edema membro inferior. Então, uma compensação do compartimento renal e uma descompensação do compartimento pélvico. Aí você desce lá e só emboliza a veia ovariana, você inviabiliza a drenagem sanguínea do compartimento renal. Então pode gerar um grau de hipertensão venosa renal grande, com dor lombar, hematúria, né? Então normalmente se eu tenho uma estenose significativa, uma estenose importante, né, identificada no IVUS, sempre uso IVUS. A nota de corte é 50%, mas a gente fica um pouco em dúvida e tal. Tem que pensar bem entre colocar um stent ou fazer uma cirurgia numa paciente que são geralmente jovens. Então, normalmente, se tiver um nutcracker significativo com refluxo da veia gonadal, eu prefiro, né, além de embolizar, de tratar as varizes pélvicas, colocar o stent ou indicar para algum colega fazer a cirurgia aberta. Deu para responder, não? Deu sim, doutor. E, na verdade, assim, quanto que você indica também quanto à veia gonadal direita? Quando é que o senhor estuda? Quando é que o senhor trata ela, porventura? Só para falar a pergunta anterior, o Arthur tinha perguntado a técnica, eu não falei, né? Ah, sim. A técnica do tratamento endovascular, né, para síndrome de nutcracker para compressão da veia renal. Antigamente eu vinha pelo braço com a plataforma 6F, né, só que eu tomei a decisão de mudar, porque eu acho que os stents arteriais, eles são muito perigosos para o território venoso, porque são muito delicados, eles podem fraturar, podem migrar. Então hoje eu opto pelo venovo, especificamente o venovo 14x60, fixando ele lá no hilo renal, faço o acesso pela femoral direita, coloco um amplatz lá na veia gonadal, desço com uma bainha até lá e daí posiciono o stent bonitinho. Tem que entrar com uma bainha 9F dentro da veia renal, então não é uma técnica fácil, né? Tem que ter bastante cuidado, bastante controle e fica muito bom. É um stent que o resultado dele para a veia ilíaca tem se mostrado excelente, então eu imagino que para a veia renal, né, próximo ali, né, a veia ilíaca tem a artéria ilíaca em cima e a veia renal ali tem a artéria mesentérica e a aorta, né, eu acho que ele tem tudo para ele durar para o resto da vida da paciente, entendeu? Então essa é a técnica que eu tenho usado hoje. E quanto a esse diâmetro que o senhor falou que usa 14, o senhor não acha que é pequeno? O senhor padronizou esse tipo de tamanho ou depende do exame? Com certeza depende do exame, mas eu fiz uma revisão, né, de todos os artigos que tem na literatura, identifiquei alguns chineses, né, com migração, todos que migraram foram 14x40, e sendo que a maioria foram 12x40, 12x60, 10x40, 10x60. Então, 14 eu acho que é um tamanho, 14x60, eu nunca vi nenhuma publicação que o stent migrou 14x60, né, pro coração, que é a tragédia que a gente morre de medo que aconteça, né. Então esse é um número que eu acho adequado. Eu tive uma experiência prévia de um caso de um colega que eu fui auxiliar, e ele utilizou um stent 16, né, por 40. Essa paciente ficou com muita dor lombar, dor nas costas, por muito tempo, entendeu? Então hoje eu sempre entro com o IVUS, daí eu vou lá no hilo renal, vejo o tamanho da veia renal, né, ela tem ali 12, 13, eu consigo fixar lá dentro, é esse que eu vou usar, é o 14, entendeu? E eu ponho lá dentro do rim mesmo para ficar preso lá, quanto mais o comprimento é importante, né, para você evitar a migração também, não só o diâmetro quanto o comprimento. Quando você for tratar veia, você tem que usar uma frasezinha do Tony Gasparis, né? Go long or go home, go big or go fish.
vai grande ou vai para casa, vai grande ou vai pescar, né? Muito interessante, doutor. E quanto à veia gonadal direita, o senhor geralmente estuda ela, trata? Quando que o senhor faz essa abordagem? Raramente eu trato, né? Normalmente ela está dilatada de forma compensatória. Então, após eu tratar a esquerda, resolver o que eu tenho que resolver do lado esquerdo, eu vou dar uma olhada no lado direito. Se tiver pouco refluxo, normalmente eu opto por observar só, não tratar, porque eu acredito que a grande maioria das vezes ela é compensatória, né? Mas alguns casos sim, eu já tratei mas é raro. E quando o senhor trata em geral, o senhor faz espuma, coloca mola, o que é que o senhor faz? Faço a técnica sanduíche, né? Eu gosto de descer bem distal, coloco uma mola 3D, faço um pouco de espuma, depois complemento com as molas até em cima. Acho que umas 4 ou 5 molas de cada lado resolve. E com todas essas possibilidades que a gente tem hoje, que nem o senhor falou, de técnicas diferentes, do próprio IVUS, o senhor acha que ainda tem espaço para o tratamento cirúrgico convencional para síndrome de compressão venosa? Com certeza, Luiz. Nós não temos um grande trial, né, para fazer essa comparação entre os casos abertos e endovasculares, né? Isso não tem, infelizmente é difícil, né, não é uma doença tão frequente, mas o fato é que pouquíssimos centros têm expertise para fazer cirurgia aberta, né? Tanto a transposição, né, de veia renal, quanto a derivação da gonadal para a ilíaca. Ninguém tem um N grande para falar, ó, a gente vai bem e tal. Tem um trabalho publicado da Mayo Clinic, né, são mais de 30 casos, e eles tiveram uma taxa de reintervenção muito grande, entendeu? Então eu também fico considerando, a nossa equipe, nós não temos expertise, nós não temos caso de cirurgia aberta de transposição. O Dr. Walter Campos fez alguns casos de bypass, né, derivação da veia gonadal para a veia ilíaca, né? Alguns foram bons, outros nem tantos, e nós estamos acompanhando, mas com certeza é uma possibilidade dependendo de cada centro. E o procedimento de palma para oclusão crônica de veia ilíaca? Existe alguma indicação nos dias de hoje? Existe uma indicação se você tiver uma genesia, né, de veia ilíaca e tal, acho que seria importantíssima. O Dr. Walter Campos, né, ele é o chefe do grupo cirurgia venosa do HC, ele fez alguns casos, né, eu acompanhei, tem pacientes antigos lá que o palmo está aberto até hoje, entendeu? Então, super interessante, né? Mas com o material endovascular, poxa, nos últimos anos aí a gente conseguiu revascularizar todos os casos, né, de síndrome pós-trombótica. Não teve nenhum assim que, tipo, parei e falei, não vou conseguir, né? Então, hoje você tem uns catéteres de suporte, tem tanto material bom, né, que se você tiver disponível, você consegue fazer, né. Agora, serviço público, às vezes você não tem, né, por exemplo, um Quick Cross, um guia especial, né, um guia Command, alguma coisa assim que você precisa, você acaba não tendo. Aí pode ser que seja uma saída, assim. Legal. Você falou em relação ao IVUS que você usa para determinar a estenose e tamanho de stent que vai usar. Em que situações que você acha que o uso do IVUS é realmente imprescindível e se o seu uso realmente é custo efetivo? Tá. Custo efetivo e imprescindível a gente tem que separar, né? Então, por exemplo, a minha prática hoje total é privada, né? Então, o IVUS, para mim, é uma ferramenta incrível, tanto para angioplastia no território arterial femoral, por exemplo, de uma artéria renal, quanto para angioplastia do território venoso, né? Então, para mim, é uma excelente ferramenta que melhora muito a qualidade do meu diagnóstico, né? Eu consigo conferir a qualidade do meu tratamento já na hora para ver se foi muito bom. Então, não sei te responder se é custo efetivo nessas situações, mas é clinicamente efetivo na minha vivência. Então, eu gosto muito de usar. Território venoso eu acho importantíssimo, território arterial pode ser que sim, pode ser que não, mas eu gosto muito de usar sempre que possível e pelo menos ter à disposição. Agora, o que realmente é custo efetivo? Se você pensar em hospital público, né, em SUS, a compressão venosa, né? Eu acho que é muito custo efetivo, porque você vai melhorar o resultado, você vai melhorar suas indicações, você vai ter um diagnóstico preciso, vai tratar quem tem que ser tratado e vai conferir se o tratamento foi feito de forma adequada, né? Então, eu acho que por aí é importante. Para, por exemplo, angioplastia arterial de membro inferior, eu já não acredito que seja custo efetivo, né? Pelo menos não tem nenhum grande trabalho que afirma isso categoricamente. E qual que você acha que vai ser a próxima grande inovação na cirurgia vascular? Para onde que a nossa especialidade está migrando? Uma excelente pergunta, né, Fábio? Eu acho que, assim, território venoso está indo super bem, território arterial também tem muita coisa saindo, muita novidade, mas nenhuma grande revolução como a gente teve com as endopróteses, né? Nenhuma grande revolução igual a gente teve com a termoablação, por exemplo. Eu não vi nada assim tão importante, né? Nós temos um tratamento de insuficiência venosa com ultrassom, né, que está sendo testado lá na Inglaterra, né? Quem sabe isso daí pode ser o futuro,
mas talvez a resposta seja em inteligência, né? Próteses inteligentes que podem te dar informações do indivíduo, do fluxo, né? Talvez seja essa a próxima grande revolução da cirurgia vascular. Bom, a grande maioria dos nossos ouvintes são residentes em cirurgia vascular, ou então como nós, jovens cirurgiões, no início das carreiras. Com tudo que a gente conversou sobre carreira, né, essa questão que o senhor falou dos fellows, das oportunidades, o que o senhor orientaria hoje, assim, para uma pessoa que está recém-formada com relação ao futuro? Como se preparar? Tá bom, Luiz, vamos pensar no R4, né? A primeira coisa que eu falaria é não vá direto para o mercado de trabalho, entendeu? Tenta melhorar um pouco mais sua formação antes de cair de cabeça, aprenda Doppler, aprenda a fazer termoablação, desenvolva habilidade para procedimento ecoguiado, para acesso, para espuma, aprimoramento de cirurgia arterial, endovascular venosa, né? E faça um planejamento de vida, né? Onde vocês querem chegar, tem alguns modelos positivos e negativos de vida e de medicina, para que você possa mimetizar, né? Aprender com a experiência dos mais velhos, e evitar comportamentos que você percebe que vão ser danosos na sua vida. Também uma frase muito, muito legal que eu gosto de falar, que é, você tem que tomar um pouquinho de cuidado também com o tamanho do seu sonho, né? Porque o seu sonho pode virar realidade, e aí você vai ter que lidar com algo maior do que você imaginou que você pudesse lidar, né? Então é importante ter os sonhos, mas também uma hora ele pode chegar, e aí você vai ter que lidar com a situação também. Como o senhor citou, doutor, quem que foi um grande exemplo, alguém que te influenciou nesse sentido? Eu gosto de falar muito do Dr. Ricardo Moreira, de Curitiba, que foi meu professor na faculdade, um excelente cirurgião, uma excelente pessoa, uma família incrível, sou muito amigo da filha dele, da Bárbara, um cara que saiu de Curitiba e foi fazer residência em Yale, ficou 7 anos nos Estados Unidos, as filhas nasceram lá, voltou e começou do nada em Curitiba e se firmou, então é um cara excelente. Aqui em São Paulo, tenho vários exemplos, né, o professor Ricardo Aum, doutor Erasmo, professor Pedro, né? São vários exemplos assim que me ajudaram na minha formação. Para cada situação específica, eu lembro de um deles, eu lembro como eles operavam, eu sei exatamente como que o doutor Erasmo disseca uma carótida, e por toda a vida eu sempre tentei mimetizar e ter eles como modelo, né? Porque eu achava que cada um fosse melhor em uma determinada coisa. Isso é uma coisa que me ajudou demais e que mais novos eu sugiro também lembrar, pensar e valorizar cada um dos seus professores. Bom, nós já falamos de carreira, nós já falamos de ciência, já falamos de congresso, de fellow, mas nós ainda temos algumas perguntas de cunho pessoal. A nossa equipe quer saber, doutor, como é o senhor em campo? Se tem alguma mania, alguma tradição que o senhor sempre faz antes de entrar em campo ou mesmo após estar estéril, alguma coisa que não pode faltar, que é feito sempre da mesma forma. Eu acho que nessa parte talvez eu seja um pouco parecido com o Dr. Ricardo às vezes. É um outro cirurgião incrível que eu aprendi muito com ele, é uma das maiores experiências em cirurgia endovascular do país, né? E vi muito como ele planeja a cirurgia, como ele pensa, né? E em campo, eu acho que o comportamento ideal, né, é você ficar focado no procedimento, você vir com todo o planejamento na cabeça, tudo que pode dar certo, todos os pontos que você pode ter dificuldade, você ter imaginado uma saída para você ter facilidade na resolução do problema, né? Eu, por exemplo, odeio música na cirurgia. Se eu estou fazendo uma anastomose distal e um fellow tá cantando, isso me irrita profundamente, entendeu? Eu quero que fique focado, concentrado, para que faça aquilo da melhor forma possível. E é isso, eu acho que tem que ter comprometimento, né? Tem que ser, não adianta ser só resiliente, né? Tem que ser um antifrágil, né? Você tem que estar preparado para a situação ruim e poder superar e voltar melhor do que naquela situação. Doutor, tem muito ouvinte do podcast Frêmito, ou seguidor do Fogart da Madrugada, que conhece o senhor de congresso, de cursos, até mesmo das mídias sociais, que segue o seu Instagram, que tem milhares de seguidores, ou mesmo pessoas que vêm para São Paulo para participar do Science, que é o antigo curso VENS, né? Hoje é o curso Science 360. É muita coisa. A nossa equipe quer saber se sobra algum tempo na sua vida e o que o senhor faz nesse tempo livre. Arthur, eu gosto muito de esportes, né?
Tô afastado do futebol por uma sequência de lesão, mas é uma grande paixão minha, acho que um dia eu ainda vou voltar. Gosto de esquiar, 1 ou 2 vezes por ano, acabo ficando uma semana esquiando. Final de semana eu acabo descansando, todo domingo de manhã eu vou na missa, rezar por nós, pelos familiares, pelos pacientes. E na verdade eu não tenho muito tempo livre mesmo não, porque eu tenho livre eu acabo tentando aproveitar com a família, visitar o Paraná, passar o maior tempo possível com a namorada, viver uma vida simples aí que as coisas vão acontecendo. Muito obrigado, Dr. Igor. Nosso papo foi excelente. Tenho certeza que foi muito produtivo para o cirurgião vascular raiz, como para o cirurgião vascular Nutella. A gente adora esse post lá no perfil do Fogarty. Mas foi produtivo para quem já está no mercado há mais tempo, para quem está entrando no mercado. É super bom escutar uma história de sucesso e para que a gente possa se espelhar numa trajetória e também atualizar nossos conceitos científicos, hoje em especial em cirurgia venosa e endovascular. Muito obrigado, doutor, por disponibilizar seu tempo. A gente sabe que a sua agenda é lotadíssima. Essa conversa foi super Arthur, gostaria de agradecer. Então, se o senhor tiver alguma consideração final para deixar aqui para os nossos ouvintes. Sou fã do trabalho de vocês, eu acho incrível o que vocês têm feito, né? Eu gostaria já de convidá-los aqui, aproveitar essa oportunidade já para convidá-los, os 3, a participar do Science no Fellows curso, né? A gente traz o Fogarty da madrugada e o curso dos Fellows durante o Science. Gostaria muito que vocês 3 estivessem presentes lá para a gente, não só vocês, como o seu alter ego, o Fogarty da madrugada, né? E agora o Frêmito, são muito importantes para motivar os jovens, né? Para que eles estudem, se desenvolvam. Então já fica aqui meu convite, né? Gostaria muito da presença de vocês lá junto com a gente, tá bom? Muito obrigado. Bom, para você, nosso ouvinte, chega ao fim mais um episódio do Frêmito, que é o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. A nossa equipe quer ouvir você. Participe enviando sugestões e perguntas para a nossa equipe e, é claro, para os nossos entrevistados, através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogarty.y.catheter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.